Oi, leitores do meu coração, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai ter uma introduçãozinha curta, tá? Pra gente dar início logo aos capítulos. Vamos continuar aqui na Casa de Céu e Sopro. Vamos dar início à leitura do capítulo 38 da parte 2, o Abismo. Capítulo 38. Que porra de ideia imbecil, hein? Você gosta mesmo de dizer isso, Pernas? Bryce olhou para as portas de ferro de 2 andares no beco da praça da cidade velha. A superfície gravada com estrelas e planetas e todo tipo de objetos celestiais. Há um motivo pelo qual ninguém mais vem aos místicos. Inferno. Sugerira o mesmo quando trabalhava no caso de Danica na última primavera, mas Hunt a convencera de não ir. Os místicos são uma merda sombria e fodida, dissera ele. Bryce olhou com irritação para Tarion e Ethan, de pé atrás de si no beco. Ei, eu tô falando sério. O que há atrás dessas portas não é para os fracos. Jéssica conhece esse cara e nem mesmo ela se mete com ele. Ethan replicou. Não consigo pensar em outra alternativa. O oráculo só vê o futuro, não o presente. Eu preciso saber o que está acontecendo com Connor. Tarion disse arrastado. Se você não aguenta, Pernas, então fica aqui sentada na calçada. Bryce suspirou pelo nariz, tentando de novo. Apenas cafajestes usam os místicos hoje em dia. Já tinha dito aquela conversa 2 vezes na caminhada até ali. Provavelmente perderia aquela rodada também, mas vale a pena tentar. Se Hunt estivesse ali, teria transmitido sua opinião do jeito alfa babaca. Contudo, o anjo não tinha atendido o telefone. Provavelmente acabaria com ela por ter ido até ali. Bryce suspirou para o céu escaldante. Tudo bem, tá certo, vamos logo acabar com isso. Esse é o espírito, Pernas. Tarion deu tapinhas em suas costas. Ethan franziu a testa diante das portas. Bryce esticou o braço para a sineta da porta. Uma lua crescente pendurada em uma delicada corrente de ferro. Puxou uma vez, 2, um tinido desafinado ecoou. Essa é uma ideia realmente ruim, tá? Disse Ethan, inclinando a cabeça para estudar o prédio. A tatuagem da matilha de Amélie estava ofuscante e escura sob o sol. Imaginava se ele queria rasgar a pele e começar de novo. Bryce deixou a pergunta de lado quando um dos planetas entalhados na porta, o gigante de 5 anéis que era Tur, balançou para o outro lado, revelando um olho cinza pálido. Hora marcada? Tarion mostrou o distintivo da Wicca. A corte azul requer sua assistência. É mesmo? Do povo do rio? Que maravilha, que maravilha. O planeta se fechou. E Tarion pisou no degrau de ardósia quando as portas se entreabriram. O ar frio ondulou para fora junto com o odor de sal e a umidade sufocante do mofo. Ethan acompanhou Bryce xingando baixinho ao sentir o cheiro. Virou-se lançando a ele um olhar de reprovação. O lobo se acuou, caminhando ao seu lado com graciosidade de jogador de solebol, quando entraram no espaço cavernoso adiante. Um macho idoso com uma túnica cinza estava diante deles. Não humano, mas seu cheiro não declarava nada além de algum tipo de humanoide vanir. A barba branca pesada caía até a fina faixa de corda que lhe servia de cinto. O cabelo ralo era longo, mas estava solto. 4 anéis de prata e ouro brilhavam em uma de suas mãos murchas e manchas. Com pequenas estrelas brilhando no centro de cada um, presas em domos de vidro invisíveis. Não, estrelas não. O estômago de Bryce se revirou quando viu a mão minúscula que tocou o outro lado do vidro. Não tinha como deixar de ver o desespero naquele topo. 5 doentes, escravizados, todos eles, comprados e vendidos. Bryce se segurou para não arrancar aquela mão do braço que a carregava. Conseguia sentir Ethan olhando, senti-lo tentando compreender por que ficara tão imóvel e rígida, mas ela não conseguia tirar os olhos dos doentes. Não é todo dia que um dos tritões atravessa a minha entrada, disse o macho mais velho. Seu sorriso mostrava dentes brancos demais, ainda intactos apesar da idade, a não ser que tivessem vindo de outra pessoa. Muito menos na companhia de um lobo e de um férico. Bryce ergueu sua bolsa, controlando seu temperamento e ergueu o queixo. Precisamos consultar seus... E olhou além do ombro ossudo para o espaço escuro adiante. Serviços.
E então vou arrancar todos esses 4 anéis e quebrá-los. Ficarei honrado. O macho se curvou na altura da cintura para Tarion, mas não se incomodou em estender a cortesia para Bryce e Ethan. Por aqui. Bryce manteve a mão a uma distância casual da faca em sua bolsa quando adentraram a escuridão. Queria ter o peso e a força reconfortantes da espada de Danica, mas a lâmina teria se destacado demais. O espaço consistia em 2 andares, estantes de livros entulhadas, como tomos e pergaminhos que se elevam até o teto coberto por um véu preto. Uma tampa de ferro subindo sinuosa pelas paredes em uma espiral preguiçosa, e uma grande órbita dourada pendia do centro da sala, acesa por dentro. E abaixo, em tubos embutidos no piso de ardósia, à sua esquerda Ita inspirou. 3 místicos dormiam submersos em água esverdeada e turva, máscaras respiradoras presas ao rosto. As camisolas brancas flutuavam ao seu redor, fazendo pouco para esconder os corpos esqueléticos por baixo. Um macho, uma fêmea, um bigênero. Era assim como sempre tinha sido, um equilíbrio perfeito. O estômago de Bryce se revirou de novo. Sabia que a sensação não pararia até que ela fosse embora. Posso lhe servir um chá quente antes de começar as formalidades? Perguntou o macho idoso a Tarion. Estamos com pouco tempo, mentiu Ethan, colocando-se ao lado de Tarion. Tudo bem, que lhe dás com o velho esquisito? Ethan colocou uma pilha de marcos de ouro na mesa como um tintilar. Se isso não cobrir os custos, me mande a conta na diferença. Isso chamou a atenção de Bryce. Ethan falava com tanta autoridade, ouvia o lobo falar com seus colegas de equipe como seu capitão. Tinha visto Ethan num comando muitas vezes, mas o Ethan que conhecia nos últimos dias andava reprimido. Sim. Os olhos leitosos do macho percorreram a sala. Posso colocar minhas belezinhas para funcionar em alguns minutos. Mancou até a passagem e apoiou a mão no corrimão de ferro quando começou a subida. Bryce olhou para os 3 místicos em suas maneiras, os corpos finos, a pele pálida e encharcada. Embutido no chão ao lado deles havia um painel coberto com um idioma que nunca tinha visto. Não dê atenção a ele, senhorita, disse o velho. Quando não estão em uso, eles vagueiam. Para onde é que eu venho e para onde é que vai? É um mistério até mesmo para mim. Não é que os místicos conseguissem ver todos os mundos, não. O dom não era o que causava angústia. Era do que abriam mão por ele. Vida. A verdadeira vida. Bryce ouviu Tarion engolir em seco. Segurou-se para não ralhar que havia avisado 10 vezes por. As famílias são suntuosas, se isso preocupa você. Outro interruptor foi ligado e Bryce cambaleou para trás alguns passos, quando uma réplica holográfica completa do sistema solar explodiu em seu campo visual, orbitando o Sol pendurado no centro do espaço. Tarion exalou o que pareceu um suspiro impressionado. Então observou acima como se conseguisse encontrar o irmão naquele mapa. Bryce não esperou por eles antes de acompanhar o velho macho para cima da passarela, conforme os 7 planetas se alinhavam perfeitamente, estrelas brilhando nas pontas mais distantes da sala. Não conseguiu evitar o tom ríspido de sua voz quando perguntou: as famílias os visitam? Realmente não tinha direito de exigir aquelas respostas, fora cúmplice ao ir até ali, ou ao usar os seus serviços. Seria perturbador para os 2 lados, disse o macho distante, ainda trabalhando nos botões. Qual é o seu nome? Bryce avançou a rampa acima. Tarion murmurou: pernas. Ignorou o aviso. Ethan se manteve calado. No entanto, o velho macho respondeu completamente inabalado: algumas pessoas me chamam de o astrônomo. Não conteve o tom sarcástico na própria voz. E como outras pessoas chamam você? O astrônomo não respondeu. Mais e mais para cima, Bryce subiu até o céu. Tarion e Ethan em seu encalço, como se os babacas estivessem reconsiderando aquilo. Um místico estremeceu e água respingou. Uma reação normal, disse o astrônomo, sem querer tirar os olhos dos botões quando se aproximaram. Todos estão sempre tão preocupados com o seu bem-estar. Eles fizeram a escolha, sabem? E eu não os obriguei a isso. Suspirou.
Desistir da vida no mundo desperto para vislumbrar maravilhas do universo que nenhum vanil mortal jamais verá. E acariciando a barba, o velho falou: esse trio é bom. Eu os tenho já faz um tempo sem problemas. O único grupo... Um vagueou longe demais, por tempo demais. Elu levou os corpos. Foi um desperdício. Bryce tentou bloquear as desculpas. Todos conheciam a verdade. Os místicos vinham de todas as raças e eram normalmente pobres. Tão pobres que, quando nasciam com o dom, as famílias os vendiam às pessoas como astrônomo, que exploravam seu talento até que morressem, sozinhos naquelas banheiras, ou perambulassem tão profundamente no cosmo que não conseguiam encontrar o caminho de volta para as próprias mentes. Bryce fechou as mãos em punho. Micah tinha permitido que aquilo acontecesse. O merda do seu pai fazia vista grossa também. Como o rei Otonal. Podia dar um fim àquela prática ou, no mínimo, defender seu fim, mas... não fazia isso. Bryce deixou de lado sua revolta e acenou para os planetas flutuantes. Esse mapa do espaço é chamado de planetário. Esse planetário é tecnologia ou magia? Não pode ser os dois? Os dedos de Bryce se fecharam em punhos. Contudo, disse uma memória turva ondulando em sua infância. O rei Otonal tem um em seu escritório particular. O astrônomo emitiu um estalo com a língua. Sim, ele é excelente. Feito por artesãos avalenos há muito tempo. Não tive o privilégio de vê-lo, mas ouvi falar que é tão preciso quanto o meu, se não mais. Qual é o objetivo dele? Perguntou. Somente uma pessoa que não sente a necessidade de espiar o cosmo faria uma pergunta dessas. O planetário nos ajuda a responder as perguntas mais fundamentais. Quem somos? De onde viemos? Quando Bryce não disse mais nada, Tarion pigarreou. Nós seremos rápidos com as nossas perguntas, então... Cada uma será cobrada, é óbvio. É óbvio, disse Ita entre dentes trincados. Meu irmão, Connor Rostron, permanece no Quarteirão dos Ossos ou a alma dele passou pelo Portão dos Mortos? O astrônomo suspirou. Por Luna? Essa pergunta exige um método mais arriscado de contato do que o habitual. Que beira o ilegal. Vai lhe custar, Bryce falou. Quanto? Baboseira golpista. Mais 100 marcos de ouro. Bryce se espantou, mas Ethan disse, fechado. Virou-se para avisá-lo que não gastasse mais uma moeda da considerável herança que os pais tinham deixado para ele. Mas o astrônomo mancou até um armário sob o metal, sob os botões e abriu uma pequena das portas. Pegou um embrulho de lona. Que porra é essa? Perguntou Ethan. Sal e sangue. Você não vai acrescentar isso à água deles? Disse Bryce ao astrônomo. O velho macho manco de volta foi até a rampa abaixo. Os tanques já contêm sal branco. O sal de sangue vai apenas delimitar a busca. Tarion murmurou para Bryce. Talvez você esteja certo sobre esse lugar. Ah, agora você concorda comigo? Sussurrou alto quando o astrônomo salpicou sal vermelho nos 3 tanques. A água ficou turva, então assumiu a cor de ferrugem, como se os místicos estivessem agora imersos em sangue. Ita murmurou. Isso não está certo. Então vamos pegar nosso dinheiro e ir embora. Antes que decidissem, o astrônomo voltou e Tarion perguntou. É seguro para os místicos que contatarem os mortos nesse tipo de descanso? O astrônomo dirigiu ao tablet disposto em um atril folhado de ouro entalhado com uma estrela explodindo. Então pressionou um botão preto em um painel próximo. Ah, sim! Eles adoram conversar. Não tem mais nada para fazer com o próprio tempo. Quanto a seu dinheiro, há uma política de não reembolso. Está escrito bem ali na parede. Você pode muito bem ficar e ouvir sua resposta. Antes que Bryce conseguisse rebater, o chão abaixo deslizou, deixando os místicos nas respectivas banheiras e criando um espaço considerável entre a base da rampa e a entrada. A banheira estava sobre 2 colunas estreitas, erguendo-se de um subnível coberto com mais livros e outras passagens que desciam sem parar. Isso tudo ia até um poço preto no centro do piso. E preenchendo o subnível, camada após camada de escuridão, se revelou cada uma mais preta do que a anterior.
7 delas, uma para cada nível do inferno. Desde as mais altas estrelas até o próprio fosso. O astrônomo suspirou e então dirigiu no tablet novamente. A busca pode levar um tempo, mesmo com um sal de sangue. Bryce mediu a abertura entre a base da rampa e a entrada. Será que conseguia pular? Ethan definitivamente conseguia. Tarion também. Viu que Tarion a observava com braços cruzados. Apenas aproveite o espetáculo, pernas. E ela fez uma careta. Eu acho que você perdeu o dinheiro de me chamar. Eu acho que você perdeu o direito de me chamar assim depois disso. Ethan falou baixinho, a expressão cheia de mágoa. Bryce, eu sei que é uma bosta. Isso não é legal, mas é a única forma de descobrir o que está acontecendo com Connor. Abriu a boca para retrucar que Connor teria condenado aquele lugar e dito a Ethan que encontrasse alguma outra forma, mas podia vê-lo. Connor, brilhando bem ali no rosto de Ethan, em seus olhos, o mesmo tom e naqueles ombros largos. E sua garganta doeu. Que limite não cruzaria para ajudar Connor e a matilha dos demônios? Tinha feito o mesmo por ela. Connor podia ter condenado aquele lugar, mas se ele tivesse em seu lugar? Tarion indicou com o queixo a saída bem abaixo. Vai em frente, princesa. A gente se encontra depois. Ah, vai se fuder. Vamos acabar logo com isso. Pelo canto do olho, viu os ombros de Ethan se curvarem. Talvez em alívio ou vergonha, isso ela não sabia dizer. Mas o velho enropeu, como se não tivesse ouvido uma palavra da discussão assustada. A maioria dos astrônomos e místicos foi à falência ultimamente, sabem? Graças a essa tecnologia chique e a encheridos de sabe-tudo, como você, disse para Bryce, que grunhiu em resposta, o som mais férico e primitivo do que gostaria. Mas o velho acenou com aquela mão odiosa, incrustada de anéis para os místicos e suas piscinas. Eles eram a interweb original. Qualquer pessoa que você desejasse, eles poderiam encontrar, sem precisar avançar pelo caminho de baboseiras por aí. A mística fêmea estremeceu, o cabelo preto flutuando em torno dela na piscina de suspensão, tendões pretos em meio sal vermelho. Água salgada, seca, se incrustava na borda de ardósia da banheira, como se tivesse se debatido mais cedo e encharcado as pedras. Sal para flutuação e para protegê-lo dos demônios e seres que espionavam ou com quem conversavam. Mas será que aquelas proteções sumiriam com o sal de sangue na água? Místice, que era tanto fêmea quanto macho, se agitou, seus longos braços e pernas se debatendo. Ah! Observou o astrônomo lendo o tablet. Estão indo longe desta vez, muito longe, assentiu para Bryce. Aquele era sal de sangue de alta qualidade, sabe? Por 100 marcos é a melhor que seja, disse Ethan. Outro botão pressionado e os planetas holográficos começaram a mudar, tornando-se menores conforme flutuavam para longe. O sol ergueu-se até o teto, desaparecendo e as estrelas distantes surgiram, planetas diferentes. Os místicos fizeram os mapas de 5 estrelas, falou o astrônomo. Eles mapearam mais extensivamente do que qualquer um antes. Na Cidade Eterna, eu ouvi dizer que há 1000 místicos nas catacumbas do palácio, mapeando, e mais longe, e mais longe, e muito mais longe no cosmo, falando com criaturas que jamais conhecemos. Hunt tinha estado naquelas catacumbas, nas masmorras especificamente. Será que tinha ouvido algum boato sobre aquilo? Alguma coisa apitou na tela de Bryce, e então ela indicou. O que é aquilo? O macho está chegando à órbita do inferno. Ele está muito mais rápido hoje, impressionante. A alma de Connor acabou no inferno? O horror envolveu cada palavra de Ethan. A garganta de Bryce se fechou. Aquilo não era possível. Como sequer poderia ter acontecido? Será que ela fizera alguma coisa com o portão naquela primavera que havia transportado a alma dele para lá? Silêncio caiu, a temperatura também. Por que está ficando mais frio? Indagou. Às vezes, os poderes deles manifestam o ambiente que estão encontrando.
O que está vendo? O que está ouvindo? O macho estremeceu de novo. Água vermelha respingando pela borda da banheira e escorrendo para o poço abaixo. Tarion olhou por cima do corrimão de ferro. Os lábios dele estão ficando azuis. A água está quente! Apontou para a tela um gráfico de linhas subindo e descendo com ondas de sons surgiu. Admito que a nova tecnologia tem algumas vantagens. O antigo modo de transcrever era muito complicado. Eu precisava contatar cada onda cerebral para encontrar uma correlação com a letra ou a palavra certa. Agora, esta máquina já faz por mim. Não me importo com as ondas cerebrais, pensou Bryce. Me conte o que está acontecendo com Connor. O astrônomo tagarelava quase distraído. Quando você fala, seu cérebro manda uma mensagem à sua língua para transformar em palavras. Essa máquina aqui lê a mensagem, esse sinal e interpreta, sem que você precise dizer uma só palavrinha. Então é uma leitora de mentes, disse Tarion. De certa forma. Agora é mais uma bisbilhoteira, ouvindo as conversas que o místico está tendo com quem quer que esteja na outra ponta da linha. Tarion perguntou as mãos atrás das costas quando olhou para as máquinas. Como sabe o que a outra pessoa está dizendo? O místico é treinado para repetir as palavras para que nós possamos transcrever. Escuro demais, leu o astrônomo em voz alta. Está escuro demais para ver, só ouvir. Você consegue especificar onde no inferno seu místico está? Ethan indicou os 3 níveis holográficos bem abaixo. Não com precisão, mas a jogar pelo frio eu diria profundamente, talvez, no próprio desfiladeiro. Ethan e Bryce trocaram olhares. Seus olhos estavam tão arregalados quanto os dela. O astrônomo continuou dizendo: Oi? Silêncio. Nada além de um silêncio interminável. Isso é muito comum, garantiu o astrônomo, gesticulando para que se aproximasse. Apesar de não querer, apesar de suas objeções, Bryce se debruçou para ler a mensagem. E o místico falou: Estou procurando pela alma de um lobo chamado Connor Rostral. Alguém ou alguma coisa respondeu: Lobo nenhum perambula nestas terras aéreas. Nenhum lobo com esse nome mora aqui, vivo ou morto. Mas o que é você? Ethan estremeceu, cambaleando um passo. Com alívio, Bryce percebeu porque essa era a sensação zonza e animadora em seu corpo também. Estranho. Por que fomos atraídos para o inferno se seu amigo não está lá? Bryce queria saber. Tentou sem sucesso abrir a boca para dizer que deveriam ir embora. Sou um místico, disse o macho. De onde? Um lugar distante. Por que está aqui? Para fazer perguntas, vai me ajudar? Se eu puder, místico. Então ajudarei. Qual é o seu nome? Uma pausa. Então, Thanatos. O príncipe da Ravina. Tarion recuou um passo. Você sabe se Connor Rostral ainda está no quarteirão dos ossos de Midgard? Uma longa pausa, as ondas do som aplainando. Então, quem mandou você aqui? Um lobo, um tritão e uma fêmea metade férica, metade humana. Bryce não fazia ideia como os místicos souberam da presença deles. E também não queria saber que tipo de percepção tinham enquanto estavam naquele estanque de isolamento. Thanatos perguntou: Quais são os nomes deles? Eu não sei. Você vai responder minhas perguntas? Outra longa pausa. Ei, você precisa parar com isso. Ethan assentiu na direção da banheira do macho. Gelo começava a cobrir a água. Eles estão ouvindo, é? Sim. E de novo silêncio. E o príncipe demônio falou: Me deixe vê-los. Deixe que eles me vejam. Os olhos do místico se regalaram no tanque abaixo. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. Uma inspiração trêmula foi o único sinal de desconforto que Bryce se permitiu, enquanto encarava o holograma projetado no centro do planetário. O macho agora contido no limite escuro dele. O cabelo preto de cachos pequenos de Thanatos era curto rente à cabeça, expondo o belo rosto que não sorria acima do poderoso corpo, vestindo armadura escura e ornamentada.
Olhou diretamente para Bryce, como se pudesse, de fato, ver através dos olhos do místico. O astrônomo deu um passo para trás, mudando uma oração para a Luna. A transmissão continuava, sincronizada com os movimentos da boca de Thanatos, conforme tomava a expressão do demônio. Eu consigo sentir o cheiro da luz estelar em você. O príncipe da Ravina a conhecia, de alguma forma. O astrônomo deu outro passo para trás e então mais um, até se encostar na parede, trêmulo de terror. Os olhos escuros de Thanatos perfuraram a alma de Bryce. Você é aquela de quem meus irmãos falaram. Ethan e Tarion olharam dela para o demônio, mas as mãos ao alcance fácil de armas, ainda que pudessem fazer praticamente nada. Vim perguntar a você sobre a alma de um amigo. Eu não sei por que eu estou falando com você. Vossa Alteza. Sou um príncipe da morte. As almas se curvam a mim. Aquele macho não tinha nada de destreza de Aidas ou o que Hunt havia contado a ela sobre a arrogância presunçosa de Apollyon. Nada que indicasse misericórdia ou humor. Ita disparou os dentes, batendo de frio. Você sabe se a alma de Conor Holston de alguma forma se perdeu no inferno? Thanatos franziu a testa para botas na altura de seus joelhos, como se conseguisse enxergar até o fundo do fosso abaixo. O lobo é seu irmão, suponho, disse a Ita. Sim, a garganta de Ita estremeceu. A alma dele não está no inferno, ela está... E sua atenção se voltou de novo para Bryce. Rasgou pele e osso e até ser o que ele mais procuraria por baixo. Você matou uma de minhas criações, meu amado bicho de estimação, mantido por muito tempo do seu lado da travessia. Bryce conseguiu perguntar, o fôlego se condensando diante dela. Você está falando dos ceifadores ou do pastor? Um pastor de almas para um príncipe que a traficava. O sub-rei disse que você abandonou depois das primeiras guerras. Abandonei ou intencionalmente plantei? Ótimo, fantástico. Então não tinha interesse em virar o moço dele, tá? Disse Bryce. Os olhos de Thanatos se incendiaram. Você me custou um elo crucial com Midgard. O pastor relatava fielmente a mim tudo o que ouvia no quarteirão dos ossos. As almas dos mortos falam livremente do mundo delas. Ai, que peninha! Ela está debochando de um príncipe do inferno? Eu só quero respostas. E claro, dá o fora daqui. Thanatos a estudou de novo, como se tivesse todo o tempo do universo. Então ele falou. Vou lhes dar as respostas apenas por respeito a uma guerreira capaz de matar uma de minhas criações. Se eu a encontrar no campo de batalha, no entanto, vou me vingar da morte do pastor. A boca de Bryce secou. Então tá marcado. Conor Holston permanece no quarteirão dos ossos. Meu pastor o observou durante suas rondas na noite antes de você o matar. A não ser... Ah, tô vendo agora. Os olhos dele ficaram distantes. Uma ordem foi despachada da escuridão. Ele deverá ser deixado a sós com os demais até que a quantidade normal de tempo tenha se passado. Quem deu a ordem? Não está evidente? Bryce perguntou. Existe alguma forma de ajudar almas como Conor? Se ele fosse empurrado pelo portão dos mortos no dia seguinte, ou em 500 anos, ainda era um destino horrível. Apenas os Asteres saberiam. Tarion, o idiota interrompeu. Você consegue determinar a localização de um menino humano chamado Emilio Renast, em Lunatium? Bryce enrijeceu. Se Apollyon tivesse mesmo procurando Emilio, será que tinha acabado de arrastar para mais um príncipe do inferno essa caçada? Não é assim que funciona, ciciou o astrônomo de onde estava, ainda encolhido. Eu não conheço esse nome ou essa pessoa. Tarion disse arrastado. Conhece alguém que saiba? Não. Esses assuntos são do seu mundo.
Bryce tentou sem sucesso acalmar seu coração acelerado. Pelo menos Connor continuava no quarteirão dos ossos e tinha conseguido um cessar-fogo. O menino é um pássaro trovão, disse Tharion. Isso diz alguma coisa? Tharion, avisou Ethan, aparentemente compartilhando a mesma opinião de Bryce. Achei que os Asteri tivessem destruído essa ameaça há muito tempo. Bryce pigarreou. Talvez. Mas por que eles eram uma ameaça? Estou me cansando dessas perguntas. Vão me banquetear? A sala mergulhou em uma escuridão e o astrônomo sussurrou. Que Luna me guarde, seu arco luminoso contra a escuridão, suas flechas como fogo prateado disparando ao inferno. Bryce levantou a mão, envolta em luz estelar, projetando a sala em prata. No espaço em que estava o holograma de Thanatos, apenas um poço preto permanecia. O místico macho deu um solavanco violento, submergindo e arqueando-se. Líquido vermelho respingou. Os outros dois continuavam deitados, imóveis como a morte. A máquina começou a disparar e apitar. O astrônomo parou sua oração para correr até os controles. Ele o apreendeu! Arquejou o macho com as mãos tremendo. Bryce aumentou a luz quando a transmissão recomeçou. Há muito uma mosquinha mortal não desce subindo até o inferno. Vou provar a alma desse aqui, como um dia bebi deles, como um bom vinho. Geada avançou pelo chão. O místico macho arqueou o corpo de novo, braços finos se debatendo, o peito se elevando e descendo em um ritmo acelerado. Solte-o! Disparou Bryce. Por favor, suplicou o místico. Que triste e solitário é desesperado. Você tem um gosto de água da chuva. Por favor, só mais um pouco, só um gostinho. O astrônomo começou a digitar, alarmes berraram. O que está acontecendo? Gritou Tharion. Abaixo o gelo encobria os outros dois místicos nas banheiras. Você veio fundo demais, acho que vou ficar com você. O macho se debateu, lançando ondas de água vermelha cascateando para baixo. Desligue as máquinas, ordenou Ethan. Não posso não, sem a conexão correta. A mente pode estilhaçar. Se você não desligar, fudeu pra ele. O príncipe da Ravina falou. Não me importo com o que a gente dos meus irmãos. Não preciso de suas regras e restrições e das ilusões da civilização. Vou provar todos vocês dessa forma. Vocês e seus mestres, depois que a parte dessa porta entre os nossos mundos estiver novamente aberta. Vou começar por você, estrelada. O gelo se alastrou pelas paredes, encostando os míticos submersos. As máquinas rangeram, planetas se apagaram, então cada peça tecnológica movida a prima-lupe se desligou. Até mesmo a luz estelar de Bryce se extinguiu. Bryce xingou. O quê? O astrônomo ofegava na escuridão. Botões estalavam ocos, os respiradores. Bryce puxou o celular, atrapalhando-se para ligar a lanterna. Não acendia. Tharion soltou outro palavrão. A dele também não funcionava. Cada músculo e tendão do seu corpo enrijeceu. Luz dourada tremeluzente brilhou na mão erguida do astrônomo. Os duendes de fogo presos nos anéis dele brilhavam constantemente. Pelo visto, era tudo o que Ethan precisava para enxergar depois que se lançou acima do corrimão e seguiu para a banheira congelada do macho. Aterrissou graciosamente, desequilibrando os pés de cada lado. Um golpe e seu punho fez o gelo rachar. O macho convulsionava, evidentemente se afogando em um respirador funcional. Ethan o puxou, arrancando a máscara do seu rosto. Um longo tubo de alimentação a acompanhou. O macho teve ânsias e espasmos, mas Ethan o levantou por cima da borda para que não escorregasse de novo. Saltando com graciosidade atlética, o lobo alcançou a banheira do meio, liberando a místice ali dentro. Então seguiu para a fêmea na terceira banheira. O astrônomo estava gritando, mas parecia que Ethan mal ouvia suas palavras. Os três místicos estremeciam. Choros baixinhos saíam trêmulos das bocas azuis. Bryce estremecia junto. Tharion colocou a mão em suas costas. Alguma coisa abaixo rangeu, e as luzes se acenderam de novo. O chão começou a se elevar, avançando na direção das banheiras de novo. O penduricalho de sol desceu no teto quando o astrônomo desceu pela passagem, completamente louco e xingando.
Você não tinha o direito de tirá-los. Direito nenhum. Eles teriam se afogado, disse Bryce. A fêmea se agitou com o piso da ardósia, se fixou em torno das banheiras. Sobre os braços finos como junco, ergueu o peito, piscando exausta para Ethan e então para a sala. Ai, de volta, chiou a mística, a voz falha e rouca, em desuso há anos, seus olhos pretos suplicantes. Me mande de volta. O príncipe da Ravina estava prestes a dilacerar a alma do seu amigo, disse Ethan, ajoelhando-se diante dela. Me mande de volta, me mande de volta. Não para o inferno. Bryce sabia, não para o príncipe da Ravina, mas para a existência aquosa e leve. Ethan se levantou, afastando-se lentamente. Saiam, todos vocês! Fervilhou o astrônomo. Bryce chegou à base da rampa, os anéis ainda brilhantes do astrônomo se acendendo mais fortes. Fúria ferveu em seu peito. Você teria sacrificado eles? De volta! Gritou a fêmea de novo. Os outros dois místicos se agitaram ao retornar à consciência gemendo. Bryce passou para o lado de Ethan, atrelando seu braço no dele, puxando na direção das portas. O lobo olhava boquiaberto para os místicos, para a confusão que tinha feito. O astrônomo estava ajoelhado do lado da fêmea. Levava a mão aos tubos que Ethan tinha arrancado. Eles não podem mais existir neste mundo! Eles não querem nesse mundo! Olhava com raiva para ela, fogo frio em seus olhos cinza pálidos. Bryce abriu a boca, mais tarde balançou a cabeça, já encaminhando-se para a saída. Desculpe-me pelo incômodo, disse por cima do ombro. Me mande de volta! Choramingou a fêmea para o astrônomo. Bryce tentou puxar Ethan, mas o lobo olhou para a fêmea, para o macho idoso, seus músculos tensos, como se pudesse muito bem arrancar o astrônomo da menina e levá-la embora. Logo você vai flutuar de novo, meu cordeirinho. Cada um dos seus anéis brilhou, projetando raios em torno da cabeça da mística como uma coroa. Bryce parou de puxar o braço de Ethan. Parou de se mover quando viu as mãozinhas suplicantes empurrando as órbitas de vidro para os dedos do astrônomo. Faça alguma coisa, seja alguma coisa. O que poderia fazer, no entanto, que a autoridade tinha para liberar os duendes? Que poder poderia empunhar além de ofuscá-lo e arrancar anéis dos dedos dele? Avançaria um quarteirão antes que o Alcus da 33ª fossem chamados. E então teria uma confusão da porra nas mãos. E se Hunt fosse chamado para apreendê-la? Sabia que ele a apoiaria em um segundo, mas também respondia à lei. Não poderia fazê-lo escolher. Sem falar que não poderia lidar com o escrutínio agora. Em vários sentidos. Então Bryce deu as costas, adiando-se e puxando Ethan. Não protestou dessa vez. O astrônomo ainda estava murmurando com seus protegidos quando Ethan fechou a porta. A rua parecia inalterada, sob a leve chuva de verão que tinha começado. O rosto de Tarion estava assombrado. Ai, você estava certa. Foi uma má ideia. E Bryce abriu e fechou os dedos em punho. Você é um canalha de merda, você sabia? Tarion lançou a ela um olhar debochado. Você tem uma mente aberta como a gente, pernas. Não seja chata, só porque agora tem uma coroa da pomposa. Um grunhidinho abaixo escapou de sua garganta. Eu sempre me perguntei por que a Rainha do Rio fez você capitão da inteligência. Agora eu sei. O que isso quer dizer? Quer dizer que você finge ser o senhor charmoso, mas é só um traidor cruel que faz qualquer coisa para atingir seus objetivos. A expressão de Tarion ficou severa, tornando-se alguém que ela não reconhecia. O tipo de tritão em que as pessoas sabiamente ficavam longe. Experimente ter sua rainha com toda a sua família. Então venha chorar comigo sobre mortais. Sua voz baixou a um tom perigosamente grave. Minha família está à mercê de todos os Vanir, retrucou ela. Bryce não se importava. Ainda assim, manteve sua voz com um sussurro ao dizer: já chega de trabalharmos com você. Vou encontrar outra pessoa para me arrastar para suas merdas. Virou-se para Ethan para buscar apoio, mas o lobo estava pálido, olhando na direção de uma parede de tijolos do outro lado do beco. Bryce acompanhou o seu olhar e ficou imóvel. Vira aquele macho no noticiário em fotografias, mas nunca pessoalmente. Imediatamente, desejou ainda ter a distância de uma tela digital entre eles. Sua luz estelar tremenduziu e apagou.
Mordok sorriu, um lampejo de sombras. Causando confusão tão cedo? Fim do capítulo 39. Gente do Deus, o que vocês acharam desses últimos capítulos? Eu tô aqui viajando, eu tentei imaginar aqueles 3 deitados. Se eu não me engano, eu já assisti um filme que tinham 3, né, tipo místicos deitados. Se eu não me engano, era Minority Report, com o Tom Cruise. Tinha aquelas 3 pessoas deitadas que ficavam vendo o futuro, não era uma coisa assim? Era vendo a projeção de crimes que ainda iam acontecer, e aí o Tom Cruise voltava no tempo e prendia o assassino, ou o ladrão, ou o criminoso antes de acontecer. Mas eu vi nitidamente essa cena agora com a leitura desse capítulo. Então, vocês que estão me acompanhando até agora, me digam o que é que vocês acharam. Deixem seu like, por favor. Deixem seu comentário. Divulguem o nosso projeto, divulguem o nosso canal, porque esse canal não é só meu, ele é principalmente de vocês, tá? Muito obrigada pelos novos inscritos até agora. E eu espero encontrar vocês amanhã nas próximas leituras, porque eu também fiquei muito ansiosa para saber o que vai acontecer depois. Então, um beijo a todos vocês. Muito obrigada por estarem comigo até aqui e até a próxima, leitores.